quem está morrendo, sobretudo nessa insanidade coletiva, são os jovens negros, os jovens pobres, no que eu costumo dizer que é um verdadeiro genocídio que está em curso, né? E nas áreas periféricas, nos territórios vulneráveis. Aí, pelo nosso racismo estrutural, nós pensamos, supomos que isso faça parte da natureza, que esteja tudo ajustado, lavamos as mãos. O antropólogo Luiz Eduardo Soares acaba de lançar seu mais novo livro, Desmilitarização, onde ele fala de política de drogas, a desmilitarização da polícia e a matriz das milícias. Assista a entrevista que você vai gostar. Luiz Eduardo Soares é um dos maiores especialistas em segurança pública do Brasil. Ele é autor e coautor de mais de 10 livros, não é isso? Entre eles, o best-seller Elite da Tropa, que deu origem ao filme Tropa de Elite. Então, você já sabe quem é Luiz Eduardo Soares, claro, e ele agora está lançando esse novo livro, Desmilitarizar. Luiz Eduardo, obrigada por nos receber. Um prazer muito grande. E eu queria começar bem do iniciozinho, que é da dedicatória do seu livro, que é dirigida às mães de policiais e jovens mortos nessa guerra que você chama de fratricida. Quer dizer, o que qual é a origem desse conflito em que irmão mata irmão? E você diz aqui que tem um inimigo. Que inimigo é esse? Um não é o inimigo do outro e, no entanto, eles se tratam como inimigos, né? Essa é a grande tragédia. Você vê, de fato, irmãos, eles são oriundos das mesmas áreas, dos mesmos territórios, territórios vulneráveis. São jovens pobres, de fato, e começaram como sendo de baixa escolaridade. Claro que os policiais têm uma oportunidade de formação complementar, mas as suas famílias são provenientes das mesmas áreas e compartilham as mesmas experiências. E muitas vezes têm os mesmos valores, compartilham também aquela formação cultural, a formação cultural comum. E, no entanto, essa guerra os tem dizimado, sobretudo os jovens moradores das favelas, das periferias. A violência policial letal brasileira é recordista mundial. Para você ter uma ideia, só em 2019, nesses primeiros meses, vamos considerar os 3 primeiros, 474 pessoas foram mortas por ações policiais só no estado do Rio de Janeiro. E, claro, policiais morrem também. A polícia mata muito e morre muito, é o que se diz, né? A gente ouve Exato, isso ainda quase que haja todo dia. Uma desproporção imensa aí. Os policiais morrem muito mais, não podiam morrer, né? Então é um escândalo cada morte policial. Mas o número de pessoas mortas por ações policiais, para você ter uma ideia, corresponde a 1/3 dos homicídios que ocorrem no estado do Rio de Janeiro. Então a situação da violência policial letal é extraordinária. O fato é que as mães de uns e de outros sofrem igualmente, independentemente das circunstâncias que promovem a morte de cada um, né? E o que eu digo na abertura do livro, na dedicatória, como você lembrou generosamente, é que esse sofrimento delas deveria, de alguma maneira, uni-las, né? Se esse sofrimento se politizasse, ou seja, se propiciasse a elas a consciência de que elas não são inimigas umas das outras, nem seus filhos eram realmente inimigos uns dos outros, que o inimigo está em outro lugar. O inimigo, no caso, essa desigualdade abissal. Quem é o inimigo? A desigualdade abissal, o racismo estrutural que é nosso inercialmente, que é atávico na sociedade brasileira. São essas condições absurdas nas quais nós vivemos, são as instituições da área de segurança pública que são absolutamente irracionais, antigas, incapazes de dar conta da complexidade do mundo contemporâneo. Esses são os problemas, esses deveriam ser vistos como os inimigos, os desafios a enfrentar, e as mães, se elas estivessem unidas, poderiam fazê-lo, poderiam enfrentar juntas, sinalizando para a sociedade caminhos e horizontes alternativos. Por que desmilitarizar as polícias, hein? Todo o nosso sistema de segurança pública, eu chamo arquitetura institucional de segurança pública, nós herdamos
acriticamente da ditadura. O Brasil se passou a limpo, você acompanhou todo aquele processo, você foi uma das vozes, claro, que posteriores ao processo, porque você é mais jovem, mas ainda me lembro dos noticiários em que nós recebíamos as informações que o Brasil renascia, né, para a democracia. Transformações em todas as áreas, mas nas polícias, na área de segurança pública, tudo permaneceu como dantes no quartel de Abrantes. Não houve a transição democrática ali. E não houve por várias razões, sobretudo pelo fato de que havia uma correlação de forças inadequada, imprópria, porque os militares do regime ditatorial ainda tinham força naquele momento, estão voltando até agora, mas durante todo esse intervalo democrático não voltaram a ter, mas naquele momento ainda exercia uma pressão muito grande, uma influência muito grande, e essa era uma área muito delicada, né? Portanto, não houve ali espaço e liberdade suficiente para que se promovessem mudanças profundas. E que arquitetura é essa? O município é esquecido, o que contraria a tendência das políticas sociais brasileiras durante o período democrático, que aponta no sentido da distribuição de responsabilidades entre União, Estados e municípios, na área da saúde, da ação social, por exemplo, da educação. Há sempre compartilhamento tripartite, né? Na segurança, o município é esquecido, a União enfraquecida, quase impotente, salvo momentos de crise, e toda a responsabilidade nos ombros dos Estados. E o modelo policial rígido, que é o único no mundo, separando polícia militar, polícia civil, polícia militar fazendo um trabalho ostensivo preventivo uniformizado, como diz a Constituição, e a polícia civil fazendo investigação. Essa divisão já é chocante, ela não produz nenhum resultado positivo, como mais de 70% dos profissionais da área concordam, né? Eles concordam com essa minha visão crítica. Mais de 70% julgam que esse modelo é irracional, ele é improdutivo. Você diz aqui que a polícia militar... Perdão, só para concluir, porque eu, afinal, deixei de lado a questão militar. E o outro aspecto, além dessa divisão, que é a jabuticaba brasileira, o outro aspecto é o fato de nós termos uma polícia militar que copia o modelo do Exército, né? E isso enrijece sobremaneira a forma de atuação, de organização, e nós precisaríamos de uma polícia que conferisse aos policiais na ponta muito mais autonomia, um outro tipo de formação, que houvesse mais descentralização, mais flexibilidade no próprio processo decisório. As polícias que funcionam no mundo democrático são polícias que atuam com essa capacidade de adaptação plástica às circunstâncias que são sempre singulares, que conferem ao policial na ponta mais independência. Isso exige um outro tipo de preparação. O militar é, sobretudo, o soldado que cumpre ordens e que se prepara para a guerra e que visualiza o outro, o suspeito, como inimigo. E daí essa violência policial com a qual nós nos preocupávamos tanto no início da nossa conversa. Isso, você diz aqui que os policiais militares prendem muito, quase que são obrigados a ter uma produção, dizemos assim, produção de prender. E isso aí é uma coisa muito prejudicial, principalmente para o sistema carcerário, né? No Brasil, que é o quê? É o terceiro maior do mundo. Exatamente. É o que mais cresce no mundo. Perfeito. Não é? E com uma grande maioria, aí eu me lembro do início da nossa conversa, de negros, pardos e jovens. Isso. Isso é prejudicial, porque, inclusive, por causa da violência dentro dos presídios. Mas vamos falar primeiro dessa obrigatoriedade de prender para a gente ir Esse ponto que você toca é absolutamente crucial, porque as pessoas que estão nos ouvindo, nos vendo, diriam assim, puxa, mas se cometem crime tem que ser preso. Claro, tá bem, tem que ser preso. Mas vejam como acontece. E lembremos-nos que o sistema penitenciário está sob controle de facções criminosas. Isso. Não está sob controle do Estado. E o Estado não está cumprindo a LEP, que é a Lei de Execuções Penais, que é sua obrigação. Então, há um descumprimento por parte do Estado da LEP, e quem manda no sistema são facções criminosas, e esse é o quadro do qual a gente está partindo. Mas, seguindo o seu raciocínio, que é tão importante, a polícia que está na rua 24 horas em todo o Brasil, que é a polícia mais numerosa, é a polícia militar. Ela é proibida de investigar, de acordo com o artigo 144 da Constituição, ela não pode investigar, essa é a tarefa exclusiva da Polícia Civil. Ela só faz o trabalho ostensivo preventivo. Muito bem.
ela estando presente em todo canto, ela acaba sendo muito pressionada pela opinião pública, pela mídia, pelas autoridades a produzir. E o que ela entende por produção? Prisão. Então, ela prende. Mas como fazê-lo se ela é proibida de investigar? Só lhe resta uma alternativa: prisão em flagrante. Quais são os crimes passíveis de prisão em flagrante? Alguns, e não os mais importantes em geral. Os mais importantes requerem investigação, se remetem à articulação, às vezes até transnacional, muito dinheiro, lavagem de dinheiro, recursos, enfim. Nós estamos falando do varejo do crime, quando falamos em flagrante. O flagrante delito quase sempre é o varejo. Então, a Polícia Militar, instada a produzir, entendendo por produção, prisão, prende como pode fazer em flagrante, portanto, aplica todas as suas energias sobre um lote limitado de crimes. Isso significa que nós estamos submetendo a aplicação da lei a um crivo seletivo, que não é só o de classe, o de cor, o de território, como também acontece, mas é também o do flagrante. Quais são os instrumentos fundamentais para quem prende em flagrante? Bom, são as leis. E, nesse caso, a grande ferramenta da Polícia Militar é a lei de drogas. A Polícia Militar, então, joga a sua rede e captura. Mas capturando em flagrante, não podendo investigar, não vai entrar em condomínios de luxo, onde há também tráfico. Porque para entrar num condomínio, que é uma área privada, precisa de mandado judicial. O mandado exige uma justificativa para ser expedido. O juiz só expede mediante uma justificativa. A justificativa se funda numa investigação, que não há. Portanto, não pode haver mandado, não pode haver nem intenção da Polícia Militar de agir nessas áreas. Ela vai agir nos territórios vulneráveis, nas favelas, nas periferias, vai jogar sua rede e vai capturar quem? Quem é que está sendo preso de acordo com os dados? Não são os traficantes fortemente armados que se impõem com sua força tiranicamente sobre a comunidade. Nós estamos muito menos os tubarões do tráfico. Muito menos dos tubarões do tráfico internacional, os que fazem as grandes transações da economia da coca, que é a segunda do mundo, abaixo apenas do petróleo. Não, são os pequenos varejistas que fazem seu ganho diário, são, na linguagem nossa carioca, os aviõezinhos, que são presos sem armas, sem prática de violência e sem qualquer vínculo conhecido estável com uma organização criminosa. Eles são condenados a 5 anos, porque tráfico qualquer que seja é considerado crime hediondo, implica pena de 5 anos, regime fechado. Eles são jogados onde? Agora retomamos a nossa conversa. No presídio, onde ele tem que entrar numa facção. Entrou no presídio, ele tem que escolher uma facção, é isso? Para sobreviver. E aí vira bandido mesmo. Aí, se ele antes era inocente, apenas praticava essa ilegalidade, ele agora vai ter de entrar numa facção, portanto vai ter de alguma maneira, desenvolver uma carreira criminosa, subsequentemente a sua saída, porque a lealdade lhe será cobrada pela organização. Então, nós estamos contratando violência futura, destruindo a vida desses jovens por uma transgressão legal absurdamente incompatível com a magnitude do custo que a prisão impõe ao jovem e a nós como sociedade. Portanto, nós não estamos dizendo não exerçam o papel coercitivo da lei, nós estamos dizendo aprendamos e reflitamos juntos sobre quem estamos prendendo. Por outro lado, nós tivemos 65 mil, nós estávamos até conversando, o último dado sobre 2017, mais de 65 mil homicídios dolosos no Rio de Janeiro, no Brasil. Mais de 65 mil. 70% por armas de fogo. 70% por armas de fogo. Quantos serão investigados? Não sabemos, mas olhando para o passado, nós vemos que a taxa de esclarecimento do Brasil, em média, é irrisória, mínima. Há polêmicas, controvérsias, mas supõe-se que gire em torno de 8%. Então, nós temos uma taxa de impunidade relativamente ao crime mais grave monstruosa, 92%. Mas nós estamos prendendo esses meninos sem armas, sem violência, etc. Então, há um desequilíbrio, uma inversão absoluta de prioridade. Por que é possível, e assim concluo, por que é possível que nós convivamos com o intolerável, com o inaceitável, com essa situação absurda de tantos homicídios e tanta impunidade relativamente ao homicídio? Porque quem está morrendo, sobretudo nessa insanidade coletiva, são os jovens negros, os jovens pobres, no que eu costumo dizer que é um verdadeiro genocídio que está em curso, né? E nas áreas periféricas, nos territórios vulneráveis. Aí, pelo nosso racismo estrutural, nós pensamos, supomos
que isso faça parte da natureza, que esteja tudo ajustado, lavamos as mãos, como sociedade, eu digo, não nós individualmente, nem nos nossos ouvintes ou os que nos assistem. Você acredita que a legalização das drogas mudaria esse panorama? Sem dúvida. Melhoraria? A legalização das drogas seria fundamental. Nós estaríamos, digamos, tomando o rumo do mundo de uma maneira geral, do mundo democrático. Essa é uma questão puramente racional. Se nós deixarmos de lado os mitos, os preconceitos todos, deixarmos de lado, por exemplo, a suposição de que lei de drogas tem a ver com saúde, porque se fosse assim, a primeira droga a ser proibida seria o álcool, porque os dados são alarmantes no Brasil. Mais de 15 milhões de brasileiros são alcoólicos. Esse é um dado extraordinário, mas ninguém, felizmente, ninguém está propondo criminalização do comércio e da produção do álcool. Não faria sentido. Já houve experiência mundial que é um desastre total. Porque aí nós teríamos, além do alcoolismo, uma guerra. Né? Portanto, não se trata de saúde. O cigarro, nós estamos lidando tão bem com a nicotina, o problema do cigarro. O Brasil não precisou caminhar no sentido da justiça criminal, da prisão, da polícia, mudando a cultura, mudando a sensibilidade social. Campanha educativa. Eu acredito muito em campanhas educativas, muito. Acho que o cigarro mostrou para a gente campanha contra o cigarro. Impressionante. Até suspendendo a campanha deseducativa que a indústria do cigarro fazia. Isso. Você deve se lembrar na TV. Terra de Marlboro, lembra como era, né? Os grandes personagens, heróis. Carros maravilhosos, as mulheres sempre lindas, do lá lembro. Dos filmes, fumando. Então era um charme. Quando eu cresci, era um charme fumar, etc. E hoje, ao contrário, não cai muito bem você fumar, as pessoas podem manifestar seu desagrado, aí você tem de sair do ambiente, porque você atrapalha as outras pessoas. Então, nós conseguimos, com o cigarro, disciplinando e tentando mudar a percepção da sociedade, dando espaço para muita informação, nós conseguimos promover essa mudança. No álcool, nós lidamos com o problema como conseguimos, aqui e ali, com programas, com prevenção, também com tratamentos, mas não ousamos colocar polícia nessa história, prisão nessa história, e transformar essa área em mais um foco de guerra, de confronto. Com as drogas, com essas que são hoje as substâncias ilícitas, que no passado não foram, no futuro podem não ser, se nós tratássemos disso como uma questão para a saúde, pela mediação da nossa reflexão individual e coletiva, pela nossa decisão, pelo livre-arbítrio, etc., e pela educação. Se nós tratássemos dessas questões como questões sociais e não questões de justiça criminal, nós liberaríamos o sistema de justiça criminal para proteger a vida para valer. Aí alguém vai dizer, poxa, mas o tráfico está matando. Exato, está matando por conta da proibição. A proibição é que mata e impõe um gasto extraordinariamente elevado ao Estado, portanto, a todos nós, no custo da polícia ou das polícias, das armas, do funcionamento das instituições, do sistema penitenciário, destruindo muitas vidas e criando um mercado que já corresponde à segunda economia do mundo da cocaína, só abaixo do petróleo. Pois é uma pena porque o Supremo Tribunal Federal estava para julgar esse mês, né, inclusive, a descriminalização do uso de maconha. Né, Isso é muito pouco, é quase irrelevante. Eu acho, não posso dizer que seja irrelevante, tudo é relevante, tudo que se fizer é significativo. Ajuda a salvar vidas no sentido de reduzir a criminalização da pobreza, reduzir assim, eu não posso subestimar. Mas diante do tamanho do desafio, que são as drogas em geral, a descriminalização do uso me parece tímido demais. Mas, de qualquer forma, aponta numa boa direção. Isso já é. É isso exatamente que eu queria dizer. A gente falou, Luiz Eduardo, há pouco no Atlas da Violência, né? Que mostrou 2017, que foi o ano mais violento, tem caído um pouco. Mas não temos ainda o dado 18. Não, esses dados que você viu, que foram noticiados agora, que eu vi também, são dados que tomam como base, como fontes, a saúde. O Ministério da Saúde e os sistemas de informação da saúde. E esses dados oriundos da saúde sobre 2018 ainda não são disponíveis. Nós conhecemos os dados criminais, esses apontavam 62 mil
homicídios, né, que seria uma queda em relação a 63.880, que são os homicídios segundo as fontes dos dados criminais. Mas como houve uma elevação quando nós abrimos a porta do material da saúde, abrimos as gavetas da saúde, pode ser que haja muitas surpresas ainda. O que me impressionou muito foram os 70% de homicídios por arma de fogo. Uhum. E aí é uma pergunta para você direta, se você concorda com o projeto do governo que libera o porte de armas de fogo? Não concordo, e eu aposto com você que qualquer pessoa que estivesse sentada aqui conversando com você, que se dedicasse a essa área como pesquisador ou atuando na área, sem estar ligado a nenhum lobby industrial, comercial, e que tem alguma responsabilidade, te responderia da mesma maneira. Mais armas, mais crimes. Mais armas no mundo inteiro, no mundo inteiro. Eu hoje tive a satisfação de conversar com o cônsul-geral do Japão. Ele estava refletindo sobre essas questões, ele estava me dizendo que ano passado, no Japão, país com 120 milhões de habitantes, segundo as informações que ele me passara, houve 800 homicídios. Nós estamos girando acima de 62 mil homicídios e temos uma população que não chega a ser o dobro. Eles tiveram 800 homicídios. Mas é eles só têm ver a proibição... por 100 mil habitantes, e aí assim, o Nordeste são 60 por 100 mil habitantes. Sim, 60 homicídios por 100 mil habitantes. Aí é uma proporção muito maior, gigantesca. Nós estávamos conversando sobre a questão das armas, porque o Japão é um país que há séculos proíbe completamente acesso a armas, etc., como tantos outros. Mas há um consenso entre pesquisadores de que se há mais armas em circulação, há mais crimes, mais mortes, mais violência. Armas em casa, mais risco de feminicídio, de violência doméstica transformada em tragédia, mais risco de suicídio, mais risco de acidente, mais risco também de assaltos que tensionam justamente a apreensão e a subtração da arma. Se a arma for envolvida no meio de um assalto, algo assim, é muito provável, segundo as estatísticas, não estou me referindo a casos individuais, de que os resultados sejam ainda mais dramáticos, porque é muito difícil a administração sob tensão da arma, né? Os profissionais são treinados para isso, mas o cidadão comum, mesmo que tenha um mínimo de treinamento, sob tensão, sob estresse, pego de surpresa, se recorre à arma, muito frequentemente, de acordo com os padrões, com as informações, acaba ajudando a promover consequências mais letais. Então, nós temos mais armas em circulação, elas acabam sendo subtraídas para o mundo do crime com mais quantidade também. Todas as pesquisas internacionais, aí é um consenso, nós nos dividimos, nos separamos dos pesquisadores e gestores, aqueles que nos dedicamos a essa área, nos dividimos em relação a muitas opiniões. É natural, são opiniões polêmicas, controversas e circunstâncias tão complexas, mas temos um ponto em comum. Realmente é essa ideia de que flexibilizar acesso à arma, seja a posse, seja o porte, é uma medida absolutamente contrária ao que manda a razão, o conhecimento acumulado na área. Bom, já que a gente está falando em pacote do governo, eu tenho que perguntar a você, no que diz respeito à segurança pública, o que você pensa do pacote anticrime do governo? Eu acho que foi mandado para o Congresso no pelo ministro Moro, exato. Me parece um enorme equívoco se o meu diagnóstico está correto, esse que nós compartilhamos agora. Eu dizia que há um encarceramento em massa, você lembrava que nós, apesar da impunidade relativamente ao crime mais grave, que é o homicídio, nós temos já a terceira população prisional do mundo e a que mais cresce mais velozmente desde 2001. Aí eu lembrei que nós temos uma razão para que isso ocorra, ou que há explicações muito simples de serem compreendidas para que isso ocorra, que é o próprio modelo policial combinado, a forma pela qual a Polícia Militar age, etc. Isso combinado com a lei de drogas, gerando essa prisão em flagrante que acaba focalizando
os varejistas. Um parêntese, eu nem te dei o número exato, nós temos hoje já 28% do universo prisional ocupado por aqueles que estão cumprindo pena ou estão lá sob acusação de tráfico, entendendo o tráfico como esse pequeno varejo. Entre as mulheres, são 62%. 62% das mulheres presas. É o que me preocupa. A questão já é essa. Então, nesse contexto todo, o que se esperaria do ministro, da proposta do governo? Bom, vamos dar uma freada de arrumação. Vamos redefinir o foco. A vida em primeiro lugar. Como fazer para prevenir homicídio? E para fazer com que as investigações dos homicídios reduzam a taxa de impunidade dos homicídios, porque as vítimas são, sobretudo, os negros pobres, os negros e os pobres que vivem em áreas de territórios vulneráveis, etc. Então, vamos nos concentrar na defesa da vida, na defesa da juventude, etc. Não é essa a questão. A questão é aumentar o rigor de penas de modo a que nós tenhamos um encarceramento que já é voraz, veloz e crescente, que o tenhamos ainda ampliado. Então, se a proposta do ministro Moro for aprovada, nós teremos mais encarceramento. Se um problema nosso é o encarceramento excessivo e mal direcionado, nós vamos ter mais encarceramento com o mesmo foco de hoje, quer dizer, continuará sendo mal direcionado. Nenhuma palavra sobre o sistema penitenciário, dominado pelas facções. Nós vamos continuar alimentando essas facções com força de trabalho jovem, destruindo a vida desses jovens, contratando violência futura, como eu dissera. É esse o caminho. Não há nenhuma palavra ali sobre como transformar um sistema que está aos destroços, não é? Há indicações de privatização que seria um processo desastroso nesse caso, gerando mais um lobby. Agora, o lobby por um encarceramento ainda mais intenso, porque isso corresponderia à realização de certos interesses. O Estado acaba gastando mais, inclusive, e não menos com a privatização. A ideia de que vai se privatizar não significa que o Estado vai economizar. Os custos da privatização são muito grandes, porque a empresa, evidentemente, não vai perder o seu negócio, ela vai gerar aí um negócio, algum lucro, e por isso vai ter de receber do Estado o correspondente à sua manutenção, reprodução, com a possibilidade ainda do lucro. Portanto, nós não estamos economizando. Agora, olha só, a gente ouve muito, assim, fazer o advogado do diabo, que, mas nos Estados Unidos é assim, dá certo. Mas nos Estados Unidos também a população carcerária é muito grande, quer dizer, não é uma questão de desigualdade, porque a desigualdade não há lá, entendeu? É o problema de racismo estrutural, mas não há desigualdade. Como você responde a esse tipo de questão? A situação americana é desastrosa. Os efeitos disso são menores do ponto de vista das suas implicações práticas, sociais e econômicas, porque é um país muito desenvolvido, muito rico, apesar de desigualdades abissais. Mas a situação é desastrosa. Os estudiosos mostram que o racismo mais tradicional americano está redivivo por meio do encarceramento. Quer dizer, se houve todo o avanço dos direitos civis, em busca de mais igualdade, de afirmação da liberdade e de uma democracia mais plena, nós estamos diante de um revival, de um retorno à tradição escravocrata, racista, por mediação legal. Há impropriedades absurdas, injustiças estão sendo cometidas, os biases policiais estão sendo revelados. O que é bom na sociedade americana é que esse debate é muito vigoroso, é muito firme, e os estados já começam a reagir, porque eles têm muita liberdade federativa, já começam a reagir e se reorganizar, buscando alternativas. Essa alternativa do encarceramento se toma, sobretudo, a partir dos anos 80, quando o estado de bem-estar social, que nos Estados Unidos já era tímido, ao contrário do que acontecia na Europa, começa a dar lugar ao neoliberalismo tão voraz, né, que altera profundamente as condições de trabalho, as condições das relações sociais. A partir desse momento, o desemprego aumenta, a desigualdade se aprofunda e, como forma de contenção, surgem os recursos da justiça criminal. Essa é uma história muito triste, a história dos Estados Unidos, nesse caso, não serve de exemplo para nós. Eles estão com mais de 2 milhões de presos, então agora, claro que na presidência Trump isso tudo é saudado como um triunfo da raça, o triunfo do império, né? Mas a consciência crítica americana, que prepara, eu espero, a possibilidade do retorno a um caminho democrático, efetivamente, vai ter de se haver
com essa situação, que para eles é lamentável. País profundamente desigual, profundamente racista, e os efeitos da brutalidade nós encontramos em várias perversões da sociedade americana. Não é um bom exemplo para nós. Nós temos que considerar com muito realismo, né, a nossa situação e veja, retomando pontos que você trouxe que são tão importantes. A gente falou de cocaína, de drogas, de prisões. Será que é razoável pensar numa solução de justiça criminal para uma economia transnacional, que é da cocaína, como eu disse, a segunda mais poderosa e dinâmica do mundo, que já penetrou o sistema financeiro, já penetrou os negócios como hotelaria, a área de turismo, áreas comerciais, a área de transportes, com aviões transatlânticos submarinos, com tal profundidade que se torna quase indistinguível da economia legal. Nós temos hoje um quadro em que já se torna quase impossível identificar lavagem de dinheiro, tal a interpenetração entre a rede legal e a rede ilegal. Por que é que os traficantes internacionais são os principais opositores de políticas de legalização? Porque isso derrotaria, arruinaria esse sistema. Claro. Como eu digo no livro, em 2008, quando houve a crise financeira, e eu digo citando o Roberto Saviano, que tem um livro muito importante sobre isso, os traficantes internacionais injetaram no sistema financeiro 350 bilhões de dólares. No momento em que a economia derretia, eles tinham liquidez. Porque a coca não se paga com cheque, nem com cartão, nem com dívidas, se paga cash. Não é? E, portanto, essa é uma economia líquida. E líquida incomparavelmente forte com outras economias. Não é? Luiz Eduardo, vamos voltar para o Rio de Janeiro, voltar para o Brasil e para o Rio de Janeiro, porque você sempre se preocupou com política de segurança pública, com grande fluxo de armas para o Rio de Janeiro. Você sempre ouvi você dizer algumas vezes que esse era o grande problema da segurança pública desse Estado. Certo? E a gente tem hoje também a milícia. Certo? Perfeito. Então, eu queria que você falasse sobre isso, porque me impressionou muito quando prenderam o executor do assassinato da Marielle, acharam 117 fuzis, né, dele, né, que pertenciam a ele. E aí não se falou mais disso. Como é isso? Que fluxo é esse? Como é isso? Eu compartilho a sua perplexidade. E como é que nós não falamos mais nisso? Não é bem que você está falando. Então, a gente sabe que ele era da milícia, a gente sabe que ele tinha, todo mundo viu, sabe, em todos os jornais. E aí, ninguém mais fala disso? Eu creio que, nesse caso, até seria bom que a mídia insistisse, como você está insistindo, como eu busco insistir, na relevância desse ponto. Mas talvez seja compreensível pelo fato de que corre em segredo de justiça a investigação, né? Tá. Necessariamente, porque então, é muito aí grave. Foi erro meu. Não é erro seu, porque isso não impede a mídia de chamar a atenção para a necessidade de que a polícia dê explicações relativamente a essas armas. Porque você está mostrando muito claramente que o processo, aquela barbaridade que foi o assassinato da Marielle, não se esgota no crime. Há quem mandou, há outras dinâmicas e 117 fuzis não existiam para o assassinato de Marielle. Eram apendiculares ao crime e tinham vida própria, seguiam aqui uma dinâmica criminal de outro tipo, de outra natureza. Esse sujeito assassino, ou suspeito, ou acusado de assassinato, como um parceiro, eles estavam articulados a outros nichos e dinâmicas criminais, ainda que a justiça agora e a polícia não possam divulgar informações, chamar a atenção para a gravidade da apreensão desses fuzis, da existência desses fuzis e da questão das armas, isso é fundamental para nós. Isso você me permite só um parêntese, porque na resposta sobre o pacote do ministro Moro, eu insisti num ponto que era a gravidade, o equívoco do incremento do encarceramento, e deixei de falar do excludente ilicitude, que é uma proposta que apenas concede à polícia liberdade para matar, de uma maneira absurda, porque eu lembrava que um dos nossos problemas é a violência policial letal. Nós tínhamos que fazer um esforço grande para conter essa violência e não para amplificá-la. E
A proposta do excludente de ilicitude corresponde a uma pena de morte sem julgamento. Por que eu estou chamando a crítica ao ministro Moro e ao seu pacote agora, quando nós estamos conversando sobre milícias? Pelo seguinte, a liberdade para o policial matar lá na ponta acaba estimulando a anarquia institucional. Funciona da seguinte maneira: o policial recebe essa autorização para matar através de sinalizações, de autorizações tácitas ou explícitas, de gestos dos mais diversos, às vezes de discurso objetivo. Mata primeiro e conversa depois, eu seguro, você está apoiado pela autoridade superior. Muito bem, vamos lá. Quando o policial se encontra com o suspeito, diz o seguinte: eu posso lhe matar, não me custa nada, quanto você me dá para que eu não o faça? Porque eu posso matar ou não. Isso é meu arbítrio, minha discricionariedade. E qualquer um dá o que tem, o que não tem para sobreviver. Essa é uma moeda que se inflaciona e que é a grande fonte de corrupção e degradação institucional. Com isso, vão se montando nichos, grupos de policiais que acabam encontrando na liberdade para matar um grande veículo para negociar a vida e assim gerar essa moeda e criar toda uma economia paralela. Isso acaba se desenvolvendo, se articulando. Que é a alma da milícia. Que é a alma da milícia. Isso gera negociações ad hoc, no dia a dia, no varejo. Ali eu te libero, você me dá isso, etc. Depois isso se organiza ao longo do tempo e isso gera o arreglo. A gente vulgarmente fala do arrego da polícia. O arreglo é o acordo, o contrato entre segmentos policiais e tráfico. Não existe tráfico sem segmentos policiais associados, parceiros. E isso vai se desenvolvendo e esses segmentos policiais corruptos, que são também violentos, criam grupos de extermínio para vender a sua força para interesses diversos. E isso se desenvolve na direção da formação de milícias que depois, como máfias, vão controlar territórios e populações. E esse é o estágio em que a gente está. Essa é uma das fontes da milícia, a violência policial autorizada, que gera anarquia institucional, degradação, corrupção, autonomização desses nichos policiais e esses baronatos, quase baronatos feudais, que são as milícias. Veja como é que o pacote Moro, que quer autoridade, que quer fortalecimento da polícia, sem intenção, acaba produzindo o contrário do que espera. Agora, para a gente terminar, uma defesa do policial que está ali no dia a dia, que não é corrupto, que é da banda boa, da polícia, e que está sendo maltratado também. Esse é um ponto essencial e a nossa entrevista terminaria desequilibrada se você não trouxesse esse ponto. E eu me sentiria mal por isso, porque isso faz parte da minha convicção pessoal. Falar em defesa do policial, porque a gente genericamente acaba fazendo as críticas que são necessárias e não vê o outro lado. Deixa eu só dizer uma coisa, eu digo maltratado porque ele sai sem um colete salva-vidas que funcione, né? A arma muitas vezes não funciona, é comprada assim da pior qualidade. Ele é um ser muito desprotegido para enfrentar o que ele é obrigado a enfrentar. É nesse sentido também que eu penso. Então, vou te contar uma história recente. No Rio de Janeiro, há muitos anos eu torcia para que o Ministério Público, que tem como dever constitucional realizar o controle externo da atividade policial, efetivamente cumprisse suas obrigações e exercitasse para valer esse controle, que é muito difícil que aconteça. Mas uma maneira de exercer esse controle talvez fosse através do TAC, que é um termo de ajuste de conduta, que é uma forma mais flexível do que, por exemplo, uma ação penal contra o governo. Uma ação penal contra o governo vai para as calendas, vira uma matéria política, etc., e não se resolve. Mas um termo de ajuste de conduta é uma negociação que o Ministério Público pode propor ao governo do Estado em torno de questões específicas, em quaisquer campos, digamos nesse caso da segurança, e isso pode ser uma forma de exercer um controle externo propositivo, construtivo. E no Rio de Janeiro, uma promotora muito corajosa, competente, foi por aí e apresentou um TAC ao governo do Estado, há pouco tempo ao governador Pezão. Quando ela formulou o primeiro relato, ela fez a gentileza, a generosidade de me convidar para ler o que ela tinha feito. Aí, por uma questão de amizade pessoal, eu pude ler, testemunhar o que ela escreveu. Ela
foi aos locais, depois de receber denúncias das comunidades e dos policiais. E ela começa assim, depois ela mudou essa redação, você vai entender por quê, mas o espírito estava ali palpitando com muita força, muita emoção. Encontrei policiais militares nas UPPs A, B, C, D e E, trabalhando em condições análogas à da escravidão. É muito forte, depois você lê o relato, você fica impactado e vê que essa é a melhor tradução do que ela viu. Naqueles contêineres, 50 graus, ar refrigerado não funciona, não tem manutenção. Sem condições sanitárias ou higiênicas quaisquer. Eles tinham de fazer suas necessidades no mato, se alimentar nas biroscas, quase mendicando. Não tinha água, coletes vencidos, sem treinamento. Eu disse colete salva-vidas, mas é colete à prova de bala. Mas salva a vida da mesma forma. Salva a vida. Sem orientação clara, se sentindo abandonados e perdidos ali, expostos, e pior de tudo, sem alimentação e todas essas condições, em regime de trabalho, porque eles já têm um regime disciplinar, os militares, que é inconstitucional, que é de um nível de rigor absurdo e de foco desequilibrado, que pune mais, às vezes, a vestimenta do que a prática, sabe? A prática policial. Enfim, deixando de lado esse regimento absurdo. Eles estavam em regime de tempo de trabalho, jornadas de trabalho, que ultrapassavam não só as suas jornadas normais, mas aquelas excepcionais que são exigidas em momentos críticos. Até essas eram ultrapassadas. Quando a promotora me mostrou, eu estava acompanhado por 3 oficiais amigos nossos, que também foram fazer essa primeira leitura. E todos os 3 disseram, olha, vocês sabem por que isso acontece? Porque eles são militares. E o fato de serem militares os impede de dizerem um ai. De dizerem um ai. Eles não podem se indispor contra isso, reclamar num sindicato, denunciar na justiça. Não há alternativa para eles. E qualquer tentativa de negar essa determinação macula sua carreira para sempre, pode levá-los à prisão, etc. É alguma coisa realmente desumana. Mas isso significa que o fato de serem militares se transformou num instrumento de ultraexploração na força de trabalho policial. É nessas condições que muitos deles estão trabalhando. Como é que nós podemos esperar deles qualquer resultado? Não é? Mais uma razão para desmilitarizar. Então, e aí voltamos para a dedicatória do seu livro, né? Uhum. Que é As Mães de Policiais Mortos e Jovens Mortos nessa Guerra Fratricida. Muito obrigada pela entrevista, Imagina, Luiz eu que te Eduardo agradeço, Soares. eu que te agradeço. E aí, gostou da entrevista? Então dá o seu like, isso ajuda muito o canal. E também inscreva-se, você vai receber todas as notificações. É só clicar no inscreva-se aqui embaixo. Um grande abraço e até a próxima semana.